Vindo. Obrigada, Van. Prazer, obrigada, Ana Maria. Sejam bem-vindos, pessoal. Carlos. Beca, se a Beca puder me avisar lá no Insta se o meu áudio tá ok. Não sei o que acontece, gente. Às vezes eu tô com dificuldade em algumas plataformas aí. Mas que bom que no LinkedIn vocês estão me ouvindo. Ah, beleza. Obrigada, gente. O Vini e a Beca já me avisaram lá no Insta que estamos também com áudio. Se der algum problema no Insta, que aconteceu essa semana, de no meio da live cortar o meu áudio, depois eu coloco o áudio no feed. Não tem problema. Eu finalizo no Insta, mas a gente segue conectados depois no feed. Vamos chegando, gente. Sejam muito bem-vindos para mais uma live diária, nossos 15 minutinhos juntos. 15 minutos com dicas de carreira e bate-papo, né? E eu trago um pouco da minha opinião aqui em tudo, não teria como ser diferente. Seja bem-vindo, Rafa. O pessoal tá chegando lá no Insta. Gente, eu sempre falo, eu não fico chateada se entrar e sair no Insta, tá? Porque o Insta, pra gente continuar acompanhando a live, bloqueia a tela, né? Não dá pra fazer mais nada. No LinkedIn, caso vocês queiram, é só minimizar a janelinha que vocês vão continuar me ouvindo. O Rafa da RH tá com a gente lá no Insta também, maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, gente. E vamos lá. Eu sempre espero uns 2 minutinhos pra galera chegar, pra gente bater o nosso papo de hoje. Estamos na nossa segunda temporada de lives, né? E agora falando sobre entrevistas. Fiquei aí mais de um mês falando com vocês sobre dicas de LinkedIn. Quem perdeu a primeira temporada pode acessar os conteúdos no meu canal do YouTube, que eu subi para vocês lá todas as dicas, esses bate-papos que a gente faz aqui. Meu username no YouTube é Mari Gaida, é bem fácil de me achar, não tem muitas Marianas Gaida, então é fácil de me encontrar lá no YouTube também, tá? E vocês podem acessar as dicas anteriores de LinkedIn, que quem participou, gente, saiu com um perfil perfeito para receber mais contatos dos recrutadores, subir no ranking, né, das vagas que vocês estão aplicando, se candidatando, para garantir a entrevista, que é a nossa segunda etapa da conversa, que a gente está começando agora nessa segunda temporada. Bom, beleza, arrumei meu LinkedIn, fui chamado no processo seletivo, e agora? O que eu faço, né? E aí acho que é importante a gente também estar preparado para essa etapa da entrevista. Eu costumo dizer, gente, que para entrevista é errado a gente ensaiar respostas, né? Decorar respostas. E porque o que acontece? Na hora da entrevista, qualquer coisinha que saia fora do que a gente ensaiou, que a gente decorou, a gente se perde, né? Eu sou a pessoa que eu funciono muito bem no improviso. Eu tenho aqui um roteirinho para conversar com vocês, mas eu funciono muito bem no improviso, porque se eu decoro antes o que eu vou falar, chega na hora, eu fico apegada à forma que eu decorei lá atrás, e se eu esqueço alguma coisa, me perco. Então, entrevista é sobre se preparar e não decorar coisas que vocês vão responder, né? É se preparar para estar pronto, para saber o que vai ser perguntado, o que eu responderia, quais são as situações que são similares ao que o recrutador está perguntando. O Rafa falou lá, foco na narrativa. E é isso, gente. É como que vocês vão contar a história de vocês. Que é inclusive uma palavra aí que se tornou o que a gente chama de buzzword, né? Entrou na moda, virou clichê falar sobre storytelling, que é a forma que a gente conta a nossa história. Mas a verdade é isso, né? A gente não pode, como o Rafa muito bem falou, virar um personagem, e sim a gente tem que contar bem a nossa história. E pra gente contar bem a nossa história, a gente tem que ter um processo de autoconhecimento muito importante. Eu acabei de compartilhar, gente, 10 minutos atrás eu compartilhei no meu feed do LinkedIn, e vocês também podem conferir no meu Instagram, mariana.gaida, a Roda da Vida, que é uma metodologia super simples e maravilhosa para a gente entender o que a gente está priorizando na nossa vida em cada um dos momentos da etapa de vida que a gente está vivendo, pessoal, profissional, e
e o que talvez a gente tenha que dar mais atenção, e o que faz sentido nesse momento da minha vida. Eu tô dedicada para minha família, por uma questão de saúde da minha família, tô dedicada nisso, e invariavelmente eu vou estar menos dedicada em outras coisas. Tá tudo bem, né? Não tem resposta certa. O que é importante da gente entender aqui é que esse equilíbrio, ele é virtual, né? Ele realmente é um equilíbrio. Essa história de busca pelo equilíbrio, eu discordo bastante, né? Eu acho que a gente sempre vai estar mais dedicado para uma coisa ou outra, e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente tem que ter o autoconhecimento de saber em que momento, qual é esse momento que a gente está vivendo, e contar isso de uma forma correta durante a entrevista, tá, gente? Eu fiz um TikTok, também estou no TikTok, né? Eu acho que é Mari Gaida também o TikTok. Eu fiz um TikTok essa semana sobre isso, né? Que até quando a gente sai pela porta de trás da empresa, que às vezes acontece, infelizmente, né? No final do dia são pessoas trabalhando com pessoas, e pessoas são imprevisíveis. Até quando a gente sai pela porta de trás, a gente tem que contar isso de uma forma positiva. Não colocar muita emoção, né? Mas realmente tratar isso de uma forma mais racional, mais profissional. E falei sobre isso. Se vocês quiserem conferir meu TikTok, eu também tô lá compartilhando conteúdo, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos para nossa dica de hoje, que já está também no meu feed lá do Instagram. Vocês podem conferir a dica com o descritivo, com as informações completas. Então acessem lá que vocês conseguem ler o textinho. E eu sempre coloco nos comentários do evento no LinkedIn, eu coloco esse mesmo textinho para vocês terem acesso, tipo um roteirinho. Quem gosta de anotar, sinta-se à vontade, podem fazer anotações, mas eu gosto de compartilhar esse conteúdo depois aqui com vocês, para que vocês possam se concentrar em me ouvir, né? Em me ouvir e acompanhar esse conteúdo que eu quero compartilhar, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as perguntas comportamentais da entrevista, que às vezes fazem parte da primeira entrevista já com RH, né? E às vezes elas são uma etapa separada. Eu vou dizer para vocês que eu não faço perguntas comportamentais na primeira conversa de RH, eu deixo isso para depois. E tem também entrevistador da área técnica, gestor, o gestor mesmo que está contratando, que também gosta de fazer perguntas comportamentais para entender um pouquinho melhor sobre evidências desses comportamentos que vocês tiveram em experiências anteriores, tá? Então, o que são essas perguntas? Elas são aí projetadas para ter realmente exemplos práticos dessas experiências passadas que vocês tiveram, e de uma forma ou outra avaliar como é que vocês lidam com situações, com dificuldades que vocês tiveram, ou como que vocês reagem a situações no ambiente de trabalho, né? Eu já tive candidato que eu fiz a pergunta comportamental: e aí, me conta uma situação que tu precisou da aprovação do teu gestor, ele não estava disponível, como que tu agiu? Ela me falou: ai, nunca aconteceu. Não me lembro de nenhuma situação dessa. Ah, tá, então me conta aí uma situação em que tu precisou convencer alguém do teu time, ou teu próprio gestor, a adotar uma metodologia nova, um novo processo, me conta um pouquinho. E ela: não, acho que eu nunca vivi isso, não sei. Gente, não tem como, assim, não tem como a gente avaliar a pessoa. A entrevista acabou sendo uma perda de tempo para a candidata, porque ela não seguiu no processo, não consegui entender como que ela era como profissional, e para mim como recrutadora também, né, que fiz ali várias perguntas e não consegui acessar nada a respeito do perfil dessa pessoa, né? Então a gente tem que ter exemplos para dar nessas perguntas comportamentais, né? 2 exemplos que eu quero trazer aqui para vocês, né? Me dê um exemplo de uma situação que você teve que resolver um conflito em equipe, né? Pode ser um conflito com um colega, um conflito de outras 2 pessoas que tu nem fazia parte do conflito, mas acabou se envolvendo de alguma forma, um conflito com um gestor, né? Esse é o tipo de situação que vocês têm que ter na cabeça. Eu já vou dizer como que vocês precisam responder, como é que vocês vão organizar o pensamento de vocês para responder. Segundo exemplo, me fala sobre um momento em que tu enfrentou um desafio e como que tu superou. Outro exemplo super importante, né? Eu preciso pensar quais foram as coisas que foram difíceis na minha trajetória
e que causaram a minha ação, né, de mudar a trajetória do que eu vinha fazendo, tá? Qual é o método que a gente vai usar para isso, gente? É o método STAR. Eu adoro isso, né? Eu adoro essas metodologias de RH, sempre tem uma coisa, uma florzinha, uma estrelinha rolando ali junto, né? E agora a gente vai falar do método STAR, que não é estrela, mas é o quê? Situação, tarefa, ação e resultado. Então é bem fácil de estruturar o pensamento de vocês usando esses 4 tópicos. Em primeiro lugar, descrever a situação. Olha, eu precisava da aprovação de um gestor meu para iniciar um processo seletivo, né? A gente estava com muitas vagas, qual era o cenário? A gente estava com muitas vagas e eu precisava da aprovação do meu gestor para iniciar o processo, para divulgar o processo seletivo no LinkedIn e começar a receber currículos ou buscar pessoas com aquele perfil. Beleza, essa é a situação. Qual é a tarefa? Eu precisava fazer a contratação, precisava iniciar o processo seletivo, né? Divulgar a vaga e iniciar o processo seletivo. E qual era o desafio? O meu gestor demorava para me responder, eu dependia da área financeira para aprovar o orçamento para a vaga. Essa era a tarefa, né? O desafio que eu enfrentei. Qual foi a ação que eu tive, né? Quais são as ações específicas que tu tomou para enfrentar essa situação? Esse é o foco da conversa. Tá, gente? O que vocês fizeram? Qual foi a reação de vocês em relação àquele desafio, àquele problema? Então eu desenvolvi uma metodologia de aprovação do gestor com um Google Forms, né? Com uma enquete lá que a gente tem dentro do Google Docs, em que a próxima pessoa no processo ela só recebia a solicitação no caso da anterior já ter aprovado, né? Isso é uma forma excelente para vocês registrarem fluxos e processos, né? E vocês mostrarem que talvez aquele gestor, aquele diretor, gerente, está sendo um gargalo no processo de vocês, né? Para a gente em recrutamento e seleção isso é muito importante. E qual foi o resultado, né? O que vocês alcançaram, quais foram os benefícios de mudar esse processo, qual foi o aprendizado que vocês tiveram com isso? O aprendizado foi de que a gente precisava estabelecer uma política em que posições de até R$6.000 eu tinha um orçamento pré-aprovado, né? Ou eu precisava de um orçamento pré-aprovado para cada uma das áreas e eu iria direcionar a responsabilidade dessa aprovação direto para o gestor, para o líder que está pedindo um novo funcionário na sua equipe. E a partir disso a gente entendeu que descentralizar as aprovações era uma coisa excelente, né? E enfim, resultados que a gente teve com a nossa ação. Como é que a gente vai tornar essa comunicação eficiente? Porque não dá para demorar 10 minutos contando uma situação. Não dá para vocês investirem 10 minutos de entrevista falando uma resposta só, né? Vocês têm que ser específicos, concisos, diretos, né? Ter uma comunicação clara, direta. Destacar quais foram as suas ações, qual foi o seu papel. Nos últimos 10 anos isso mudou muito. Antes era bonito a gente falar, fiz parte da equipe que entregou, a minha equipe entregou, eu apoiei o processo. Não, eu fiz essa coisa, eu que recomendei essa ação, eu que sugeri esse projeto. Vocês têm que falar sobre qual foi o papel de vocês no projeto e não fiz parte da equipe que entregou. E por último, mostrar que as suas ações levaram a resultados positivos. Houve uma mudança de pensamento no time, a gente descentralizou o poder a respeito das decisões e dessa forma outras pessoas tiveram espaço para se desenvolver. Então vocês vão buscar contar dessa forma, tá, gente? No Transforme, que é o meu curso de mentoria de carreiras, a gente tem um módulo dedicado para as perguntas comportamentais. A gente tem lá os 5 maiores atributos culturais, os mais comuns nas empresas, com perguntas que são feitas para definir evidência comportamental de cada uma desses atributos culturais. Então, quem quiser se preparar ainda melhor, além das dicas que eu dou aqui nas lives,
acesse o site marianagaida.com/transforme, tá com cupom de desconto até o dia 31 de outubro, 10% off pra gente comemorar os nossos primeiros 30 dias aí de lives aqui no LinkedIn e também agora no Instagram, mariana.gaida. Então acessem lá, gente, para vocês terem mais informações. O valor é bem acessível, 397 no Pix, né? E dá para parcelar em 12 vezes, né? E aí vocês têm acesso a dicas, como organizar todo o perfil do LinkedIn de vocês. Tem 2 módulos só para LinkedIn, preparação para entrevista, currículo, 40 plataformas para vocês se candidatarem. Tem inclusive 4 modelos gratuitos de currículo para vocês organizarem o currículo de vocês. Quem está perdido, precisando de ajuda, o Transforme vem aí para resolver o problema de vocês. Estamos com uma taxa de conversão, gente. Quem faz o Transforme, 86% das pessoas são aprovadas nos processos em que elas estão participando. Altíssimo, né? Então, assim, eu garanto que é uma metodologia que dá certo, basta se dedicar, tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo de novo. Nos vemos amanhã, às 13 horas. E loguinho eu vou colocar lá no YouTube também, para quem perdeu o início aqui da conversa, eu vou colocar também essa dica que eu dei hoje em áudio para vocês ouvirem e acompanharem, tá bom, gente? Como sempre, foi um prazer. Amanhã nos vemos de novo, às 13 horas, eu espero vocês por aqui. Obrigada, minha gente. Até mais. Obrigada, galera do Insta.